pessoal, tudo bem com vocês? Kátia Muniz aqui, bem-vindo de volta ao canal. Finalmente agora uma aula bem avançada para você que sempre quis aprender a pintar figura humana, bebê em formato humano. Foi referência de uma fotografia e olha só que aula linda eu trouxe para vocês. Tudo gravado em detalhes, não pula nenhuma parte do vídeo, porque é importante você acompanhar todo o processo de gravação. Eu fui dando dicas enquanto eu gravei, tá? Risco disponível lá no Instagram e na comunidade aqui no YouTube. Aí você decide onde você vai baixar e imprimir o seu, tá? Descrição tem lista de cores e pincéis. Olha, tá muito incrível. Esse aqui é um travesseirinho que eu mesma confeccionei e não dou aula de costura, mas a pintura, ó, você pode aplicar em lençol, fronha, camiseta, almofada, outro modelo de almofada. Aí usa a sua criatividade. Vem pra aula comigo, não pula esse vídeo e se você já gostou, se inscreve no canal, dê o seu like e me ajuda a crescer o canal, tá? Beijo, bora pra aula. Bora pra aula, vem. Com o palha na pontinha do pincel, vamos iluminar a boquinha, tá? Isca de tinta, gente, ó. Isquinha de tinta. Hoje eu quero pintar com vocês esse bebê humano, tá? É um desenho da figura humana, desenho realista que nós vamos pintar. Esse tecido aqui é um percal branco e é uma fronha que já tá costuradinha. E eu coloquei a placa por dentro para poder fazer o trabalho com a pintura, ok? Você não precisa saber desenhar para fazer essa aula. Eu estou disponibilizando esse risco. Aqui na comunidade do YouTube e também lá no Instagram, tá? Nos destaques você procura riscos e vai estar lá disponível para você baixar e imprimir o seu. Fique atento durante toda essa aula aos formatos de cada traço, cores, luz, sombra. É muito importante você se atentar para esses detalhes, porque de cada trabalho que eu tenho aqui no nosso canal, eles vão mudando. Nunca um trabalho vai ser idêntico ao outro na hora de você aplicar uma sombra, uma luz, ok? Cada um tem o seu estilo pessoal, e principalmente esse aqui que se trata de um retrato humano, que retirei da internet, não é encomenda. Tintas da Acrylex, tá? Trabalho com as tintas da Acrylex. Especificamente nessa aula, eu vou deixar aqui na descrição o guia de cores, para que vocês possam estar copiando. Não faço isso em todos os vídeos, mas esse aqui, ele precisa sim. Esse aqui eu resolvi deixar para vocês. Pincéis também, tudo na descrição, numeração dos pincéis que eu vou estar utilizando aqui. São os da Condor, tá? Eu trabalho com pincéis Condor, tintas Acrylex. A tinta branca, ela geralmente fica mais grossa que as outras. Então, o que eu faço para poder amolecer? Aquarela Silk Incolor. Esse aqui ainda é do frasquinho antigo, que agora ele vem escrito Fashion Colors, tá? Mas é o mesmo produto, a mesma qualidade. Esse é um incolor. Então, eu coloco algumas gotinhas, vou fazer isso aqui, ó.
sobre uma base para não ter risco de sujar minha pintura. Isso aqui é a caixinha reciclada de leite, tá? Ó, vou colocar um pouco. Tá vendo aqui, ó? Tava com ar. Ó. Coloquei assim, não contei, coloquei bastante. Vou fechar e vou balançar o meu frasco. A tinta, esse aquarela Silk serve para diluir todas as outras? Sim. Tanto, até mesmo as dimensionais. A Acripuff, dimensional 3D, também serve. Como é que ela fica, a diferença? Tava bem grossa, agora ficou ótima. Vou trabalhar também com incolor clareador. Para pintura baby, eu gosto muito de usar esse incolor clareador. Tá? Ele você pode diluir, misturar em qualquer cor. Ajuda a fluir melhor a tinta no tecido e suaviza o tom. O diluente e o clareador incolor. Qual a diferença, Kátia? Eu vou deixar o link do vídeo onde eu explico a diferença de cada diluente. Vou deixar aqui o link para você poder assistir. Eu tenho um vídeo explicando cada um deles, onde eu gosto de utilizar. Já coloquei um pouco dele aqui no recipiente. Vou colocar um pouquinho de amarelo pêssego, que é o amarelo pele, junto com o branco. Vou fazer uma misturinha aqui para iniciar a pintura. Amarelo pêssego com um pouquinho de branco. Também vou trazer um pouco do incolor clareador aqui, ó, dentro da tinta. Você pode aplicar lá na base do tecido antes, como pode misturar na tinta, ok? Ó, clareou ainda mais. Vou tirar o excesso do pincel no paninho. Já vou também deixar o pêssego à mão, porque com ele eu vou começar a sombra. As partes mais coradinhas do rosto do bebê, da bebê. Lembrando que qualquer cor que estiver grossa, você pode colocar um pouco do Aquarela Silk incolor e balançar. Já hidratei o meu pincel na água. Aqui na parte que tem cabelo, também tem que pintar. É importante que o seu pincel esteja limpo, não tenha resíduo de outros tons, tá? Se você vê que a tinta não tá fluindo bem, vai ali no clareador, ó. Pode passar por cima de tudo, né? Nem tá com o olhinho fechado. Só cuidado para, se o carbono que você fez a transferência não seja muito forte. Senão, nessa hora aqui que você passou a tinta por cima, ele vai manchar. E para que não aconteça isso, passar a tinta em cima. Quando você passa a tinta em cima e o carbono começa a manchar, teu carbono tá muito forte, com muita tinta. E como tirar a tinta do carbono, Kátia? Com o tempo ele vai saindo de tanto usar. Não tenho que esperar isso. Eu tenho um outro vídeo que pode ser interessante para você. Vou deixar aqui, ó, na descrição, que eu te ensino a diminuir essa tinta do carbono. Agora eu mudei para o pincel 421, cabo vermelho, para poder começar a aplicar o pêssego. Tem lugar certo de aplicar. Vou voltar para o outro pincel que eu estava. Se você já está gostando dessa aula, não se esquece de dar o seu like, comentar, se inscrever aqui no canal. Me ajuda a crescer o nosso canal. Eu comecei esse canal sozinha, mas agora é nosso canal. Você faz parte desse crescimento aqui, desse crescimento você faz parte. Se eu cheguei até aqui, vocês fazem parte. Sou muito grata. Vou entrar um pouco com esse pêssego pra cá, ó. Pra já dar um tomzinho. Viu que os tons vão se misturando. Por isso não pode fazer tudo pra voltar. Porque se você pintar tudo com a misturinha de amarelo pêssego e o branco pra voltar, vai estar seco pra fazer isso aqui. Então já faz logo. Deixar a sobrancelhazinha aqui marcada.
O narizinho também tem a curvinha aqui. Parte aqui também da cabecinha. Vou fazer a orelha agora. Vou mudar o tamanho do pincel. Vou pegar o de número 2 e com o pêssego fazer a primeira sombra. Agora, com o jatobá, eu vou deixar um pouquinho do diluente aqui ao lado. Vou trabalhar com os dois pincéis, tá? Esse aqui, ó, o 422 0 e o número 2 da linha 454. Vou umedecer o meu pincel aqui no diluente. Opa! Vou umedecer o pincel no diluente e pegar o jatobá. Fazer uma misturinha aqui para começar a marcar o olhinho, aqui, ó, nariz. Tirar bem o excesso do pincel. Com esse pincel aqui, eu dou uma suavizada. Pontinha de pincel. Pode marcar em cima também. Vou voltar aqui na misturinha, que aqui ficou muito forte. É mais sombreadinho essa parte mesmo. Ainda com o jatobá, eu vou marcar a sobrancelha aqui. Aí suavizo com o pincel de cabo amarelo, ó. Nariz. Aqui é bem marcadinho no começo. Aí vem e faz a volta. Ó, bem sutil, você vem com o pincel pra suavizar. Isso ainda é uma marcação inicial, tá? Não é a definitiva. Trago pra cá. Marco aqui. E trago pra cá, ó. Pra baixo. No meio tem outra marcação. Aqui. É isca de tinta, tá? Nesse momento aqui. Isca de tinta mesmo. Na cabeça também tem a misturinha, que eu não passei. Fui fazer esse lado primeiro, porque o bebê tem pouco cabelo. Vou pegar um pouquinho do pêssego. Agora, um pouquinho do camurça para essas partes mais escuras ainda, ó. Um pouquinho de camurça tem aqui. Aqui.
Embaixo aqui da boquinha, tá? E aqui também. Aqui. Aqui em cima da cabeça. Lembre que se trata de uma pintura humanizada, então é importante que você faça todos esses detalhes. Vou mudar o pincel. Ainda com o camurça, aqui dentro da orelha. E uma esquinha por fora aqui. Para dar uma clareada agora, eu vou usar o palha. Mas antes, tem um pouquinho do camurça nessa parte aqui, ó, baixa do narizinho. Eu venho suavizando com esse pincel aqui. Agora sim, com o palha, eu vou usar o pincel Condor 462, esse aqui é o 00, tá? Vai estar na descrição para você. Vou pegar o palha, tirar o excesso, ele já secou um pouquinho. Agora, eu vou iluminar as partes de luz. O narizinho aqui, mas eu vou pegar outro pincel. Pontos de luz, tá? Vou mudar o pincel. Pegar esse aqui menorzinho. Pontinho de luz no nariz. Aqui, ó. Sobre a boquinha. Viu que o... Mais um pouquinho do palha. Aqui, ó. No queixinho. Está gostando? Espero que sim. Se inscreve no canal, deixe seu like. Aqui também. Ponto de luz na orelhinha. E um pouquinho do palha bem discreto. Aqui, ó. A boquinha, eu vou trabalhar com o rosé e o tangerina. Tá aqui, ó. Um rosé
e o tangerina. Não há necessidade de diluição, porque agora é um espaço bem pequeno. Agora com o pincel liner, eu pego o tangerina. E vou suavizar junto aqui com o rosé, ó. Para marcar, eu vou usar o jatobá. A parte mais escurinha aqui. Chegou o momento do rústico. O rústico. Vou umedecer o pincel no Aquarela Silk. Opa. Pegar o rústico para começar a definir sombra aqui, ó, embaixo do cabelo, do laço, aliás. Ai, que lindo! Eu sou apaixonada em pintura baby. Eu sou, gente. Dá pra puxar uns fiapinhos aqui já, ó. Tá vendo? Já vou aproveitar aqui e fazer o contorninho do olho, tá? Que tem que definir agora com o rústico. Ó. Sem excesso de tinta. Suavizo e puxo. Desse lado. Aqui eu forço um pouquinho. O narizinho também tem um pontinho bem discreto do rústico aqui. Bem discreto, viu? Gente, pingou tinta rústico aqui. Ainda bem que foi na área do desenho, não foi fora.
Eu vou tentar tirar com lenço umedecido. Pelo menos o excesso. Ó, o excesso, ele sai. Tá? Deixar secar. O excesso eu consegui tirar. Não vou colocar mais, não. Tava bem escuro. Aí deixa secar e depois vou fazer na hora da fraldinha ali. É um recurso, tá? O lenço umedecido. Mas acontece. Né? Com o rústico ainda. Dentro da boquinha tem um pontinho ali. Escuro sim, também. Aqui, ó. E aqui. Abaixo também tem. Vou voltar ali pro cabelo. Mas eu vou pegar outro pincel. Essa parte aqui é bem escura, tá? A parte onde tá deitado. Isca de tinta aqui, ó. Ó, com a pontinha do pincel e o branco, deu uma clareadinha aqui, aqui e aqui, ó. Os dois cantinhos do nariz e no meio. E agora eu vou colocar um pouquinho sobre a boca, a boquinha aqui, ó. Desse jeito, tá? Assim. Com um pouquinho do jatobá, eu também vou fazer uns fiozinhos do cabelo aqui, ó. Uns entremeios aqui, ó. E o pincel 421. Vou umedecer o pincel no Aquarela Silk Incolor.
pegar o jatobá. E vou puxar. Vou pegar isca de rústico aqui também, ó. Dei uma misturinha de leve. Aí eu vou fazer aqui alguns fiapinhos como se fossem cílios, ó. Tô fazendo leves batidinhas. Suavizando imediatamente para não o quê? Para não secar marcado. Agora do outro lado a mesma coisa, bem sutil, tá? Com o rústico puro, eu dou uma leve escurecida aqui no começozinho, ó. Aqui no começo. E aqui também. Nessa viradinha. Esse pincel é mais delicadinho. Jatobá é o rústico. Aqui, ó. Menos de rústico, tá? E mais de jatobá. Pincel úmido no Aquarela Silk. Eu vou puxar fiozinhos discretos da sobrancelha aqui. Vou suavizar com esse aqui mesmo. Agora do outro lado, ó. É bem suave, umas marquinhas assim, bem suave, ó. E eu tenho que reforçar essa parte. E aqui também, no finalzinho também, ainda com a misturinha, tá? Rústico e jatobá. O olhinho termina aqui. Aí aqui. Já essa parte. Ainda com essa misturinha, eu vou reforçar aqui dentro uma parte da orelha, ó, do jatobá com o rústico, ó, aqui e aqui. Vou diluir o rústico com o Aquarela Silk, ó, bem diluído mesmo, para fazer outros fiapinhos lá do cabelo. Volto suavizando antes que fique a mancha, tá?
Posso dar umas ondulações assim de leve. Na hora que vier suavizar, a mão é de leve, tá? Aqui é um pouquinho mais forte. Nessa parte aqui do narizinho, tem eu aproveitei a mistura que eu tenho aqui, ó, de jatobá com rústico. Viu, ó, que secou. Aquela parte que molhou aqui do lencinho umedecido secou. Aí eu vou bem no cantinho aqui do nariz. Aqui e aqui. E vou suavizar. Desse jeitinho aqui. Vou suavizar um pouquinho mais. Vou também passar um pouquinho dessa mistura de jatobá e rústico na parte aqui, ó, bem fininho, de fora da orelha. Bom, o lacinho eu pintei, fiz um reels para o Instagram. Mas da mesma forma eu vou pintar aqui na fraldinha, então vocês vão acompanhar. Agora vamos pintar a pele aqui do corpinho do bebê. Mesma misturinha. Amarelo pele com o branco, um pouquinho do clareador incolor. Já tá um tempo aqui, ó, no meu recipiente, ele engrossa em contato com o ar, tá? Aí eu vou colocar a aquarela Silk incolor para poder amolecer a misturinha. Os cantinhos eu mudo o pincel. No meio aqui, ó, eu posso perfeitamente passar com esse, ó. Obviamente, nos cantinhos eu vou mudar o pincel. Olha, esse aqui me dá uma liberdade, ó, de preenchimento muito boa, tá vendo? Pincel Pituá não é só para uso de stencil, molde vazado. Ele é para pintura de fundo de projeto, ele pode servir para preenchimentos assim nos desenhos grandes. Aí paramos nesse momento aqui, tá? Não vou preencher perna agora, para trabalhar sombra nessa parte aqui. Troquei o pincel, tá? Começo com o pêssego. Repare que eu tô passando mais perto dos contornos, tá? No meio é mais de luz. Então, eu não preciso aplicar o pêssego, concentrar o pêssego nessa parte, ok? Sempre unindo um tom com o outro para não ficar marcado. Agora eu já passo para o camurça com o jatobá. Bem, eu deixei para continuar no dia seguinte, parei aqui.
Então já tá seco. O que eu vou fazer? Eu vou umedecer o pincel liner no Aquarela Silk Incolor e um pouquinho de incolor clareador, tá? Para continuar. E vou começar sombreando a parte mais escura com o rústico. Vou diluir esse rústico aqui, ó. Trazer um pouquinho do incolor clareador para dentro da tinta e o Aquarela Silk também. Apesar de ter umedecido o pincel, eu trago aqui para tinta. Agora que eu tenho meu pincel, ó, com o rústico, vou tirar o excesso no paninho. Retorno carregando a pontinha do pincel. E vou começar as partes escuras aqui, ó, que tem dentro aqui do rostinho do bebê. Lembrando que tem que suavizar com outro pincel. Isso aqui não é contorno, é sombra, tá? Esse pincel tá um pouquinho úmido, aí parece que tirou. Mas eu vou secar bem ele aqui. A sombra aqui do rostinho, ó. Tá vendo? Inclusive, eu vou umedecer com um pouquinho do Jatobá. Peguei uma isquinha aqui do Jatobá. Tirei o excesso, ó, arrastando o pincel. E vou sombrear aqui. Ó. Limpo o pincel e volto suavizando ainda mais. Ó. Viu só? Tem essa sombra aqui. Ela ainda segue um pouquinho pra cá. Ó. Que diferença que dá, né? Volto no rústico. Retorno no rústico, né? E tenha cuidado que aqui, ó, tem o queixinho do neném que vem com o pescoço pra cá, depois que é pra cá, ó. Tá? Aí volta suavizando, né? Vai carregando pontinha de pincel. E passa. Não espalha quando for suavizar, não. É um toque bem de leve aqui, ó. Senão você vai espalhar muito desse tom escuro e aí vai dar erro. Ó. Eu já coloquei o Jatobá, essa aqui é a segunda sombra. Ó. Tem toda uma sombra aqui que tá abaixo, com a mãozinha ali do bebê, né? Aqui é como se fosse parte da pontinha de pincel. Aqui, ó. Aqui faz esse jeito aqui.
Também tem o jatobá. Eu lavei o pincel e peguei o jatobá. Enxuguei, claro, né? Sempre que lavar tem que passar no paninho, ok? Aqui, ó, tem o jatobá junto com esse... Volto. Vê que eu suavizo levando na linha do risco, ó. Entendeu? Aí, se você vê que sombreou demais, tem que voltar na cor de base. A misturinha do amarelo pele com o branco. Embaixo da mão aqui também, ó, não tava gravando. Uma tremidinha de pincel, pontilhados, depois suavizei, tá? Terminando aqui. Ainda com mais um pouquinho de rústico aqui, ó, que ficou muito clarinho. Essa é uma profundidade que a gente tem que fazer, tá? Uma batidinha de pincel já ajuda a suavizar, ó, sem ficar pra lá e pra cá, tá? Na continuação aqui, é só o jatobá, não usa rústico não, na dobrinha do cotovelo ali. Somente o jatobá aqui, ó. Veio com rústico, aí continua aqui, ó, só no jatobá. Senão fica muito forte, muito marcado, e não é essa a nossa intenção aqui. Na parte superior, jatobá também. Aqui. Leva enquanto tem tinta, ó. Pra baixo, pra cima não, senão você vai dividir aqui. Respeita o risco, tá? Outra aqui. E imediatamente você já vem suavizando, não deixa pra depois não, porque seca muito rápido, é uma linha, uma isca de tinta, tá? Aqui vai ter rústico, aqui mais pra dentro. Agora eu vou pegar um pouquinho de camurça, que ele é um pouquinho mais suave. Deixa o pincel sujo com jatobá mesmo, não tem problema. Pra passar nessa parte aqui das costas. Mas vem suavizando. Esse você pode ir até lá ao final. Vou deixar uma linha de jatobá aqui, ó, também. Daqui até aqui.
reforçando, né? Porque eu já tinha colocado. Agora com o rústico, vamos voltar no rústico. Eu nem limpei o pincel não, porque tá aqui tom sobre tom. Aqui tem, ó, mas não vai tudo. É só o iniciozinho. Ó. Vou lavar o pincel um pouquinho e secar. Tem que tirar os excessos de tinta assim. Pegar o rústico novamente, aquarela silk para amolecer, porque a tinta na tampinha, ela vai aqui ressecando, né, em contato com o ar. Essa dobrinha aqui, vindo aqui, ó, de dentro, tem um rústico aqui bem marcadinho, bem no começo, ó. Só isso, faz um Vzinho ali. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Ó, fiz um V. Agora eu vou suavizar. Aqui também tem. Onde você vai fortalecer, né? Peguei um pouquinho pra dentro aqui do braço. Gente, sou muito detalhista. Isso, né, é bom, porque você trabalha com excelência. Aqui também tem as dobrinhas aqui, ó. Quanto mais eu faço, mais eu me apaixono. É, desse jeito. Essa é mais clarinha. Esse aqui já é um pouco mais marcado. Vocês estão gostando? Você tá gostando da aula até aqui? Deixa o seu like, se inscreve, comenta aí pra mim. Eu vou com um pouquinho de palha corrigir isso aqui que entrou, tá vendo? Deformou um pouquinho do braço aqui. Aí eu vou passar, ó. É o que eu falo com vocês, cor de base pra ajeitar. Aí deixa secar. Vou até pegar um pouquinho do amarelo pele junto. Aí vai dar um tonzinho aqui. Ó. Já melhorou, né? Volto aqui no rústico. Outra escurecida aqui, ó, nesse Vzinho que eu falei. Aqui e aqui com bastante cuidado. Suaviza de modo assim, ó. Quase você não toca com um pincel no tecido, entendeu? Senão você vai tirar a tinta, ó. Aumentou a profundidade. Agora vamos pintar a perninha pra gente continuar. Porque essa parte aqui tá bem encostada, ó, na perna. Então, vamos fazer agora. Bom, eu preparei as misturinhas de novo, tá? Agora, voltei num pincel pintuar e pintar aqui a perninha. Pontinha de pincel, tá? Isca de tinta, quando você começa a sombrear. Tem um pouquinho mais de pêssego aqui concentrado, com um pouquinho do rosé agora. Na planta do pé, do pezinho do bebê. Ó, eu tenho as duas tampinhas aqui. Eu peguei o pêssego
e peguei no outro cantinho do pincel o rosé. Vou no recipiente, vou fazer, ó, uma misturinha. Aí eu aplico aqui. Agora com o jatobá, eu aplico aqui. Perninha. Volto a aplicar aqui no braço. Ó. Pincel 421, tá? É ótimo. Gente, esse daqui apagou a numeração. Mas eu acho que ele é o 14, tá? Vê o que te traz mais conforto e aí você pinta. Esses resíduozinhos aqui, ó, do pincel, ele sai. Ainda com o jatobá, pontinha de pincel, a tinta. Ó. Volta, suavizando. Essa parte aqui, ó, do dedinho, também tem o jatobá. Aqui também tem, tá? Aqui eu posso até pegar do amarelo pele aqui. Aí vem com o jatobá. Contorno e volto suavizando. Pincel liner e o rústico diluído na aquarela Silk Incolor. Aí eu vou passar aqui, ó,
bem, quanto mais fino você conseguir agora, melhor, tá? Ah, Kátia, eu não consigo. Então, deixa eu te explicar aqui uma dica. Carrega o pincel e treina. Numa folha de papel também pode. Ó, você vai treinar o seu traço. Esse dedo aqui, ó, eu tô apoiando. Senão eu também vou tremer. Se você não apoiar dedo nenhum, segurar no pincel assim, você vai tremer. Então você tem que usar ou esse ou um dedo mindinho para te dar um apoio. Eu apoio no tecido e depois eu pinto. Sem apoio fica impossível você fazer um traço firme, entendeu? Ó, com os dedos todos soltos no ar, eu também vou ter dificuldade. Mas quando eu apoio, ó, eu apoiei esse dedo no tecido, no caso, e eu consigo apoiar o pincel e seguir com mais tranquilidade. Entendeu? Se você começa com o pincel em pé e deita, ó, vai ficar grosso. Se você trabalha só a pontinha de pincel, aí vai ficar fininho. Então, treina antes de fazer os traços definitivos. E aí você vai ter um trabalho bacana. Não se cobre perfeição, não existe, tá? Quem fica esperando perfeição não sai do lugar. Então, vamos lá. Agora eu vou suavizar. Aqui, ó, embaixo da perninha também tem. E é pontinha de pincel, tá? Ó. Tira todo o excesso. E aí você faz. Aqui. E pra cá. Imediatamente. Suaviza. Aí pra cá. Esse barulho que vocês escutam aí no vídeo é que aqui eu moro em frente a uma garagem de ônibus escolar. E aí fica impossível, né? Ter um silêncio essa hora manobrando, os carros ali. Os ônibus, né? Ônibus e van escolar. E aí vai fazendo sem pressa, ok? Sem pressa. Aqui você já pode engrossar um pouquinho mais, ó, porque esse quadrado aqui, ó, do pezinho aqui, esse aqui, essa parte aqui é bem escura. Então, essa parte aqui você pode escurecer com um pincel até um pouquinho maior. É com bastante sombra. Que é a parte interna aqui das perninhas cruzadas. Ai, que gracinha. Aí essa parte aqui de baixo, ó, também tem. Ah, Kátia, eu coloquei muito. Se acontecer isso, volta lá na sua misturinha do amarelo pele com o branco e refaz. Ó.
Aí você vai dar aquela arrumada aqui. Ainda com o rústico, embaixo do dedinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. Lembra que a gente já tinha passado um pouquinho aqui? Então. Aqui na perninha. E no pezinho também tem. Só que no pezinho eu troquei o pincel, peguei o mais delicado, tá? Aqui na bochechinha, eu vou dar um tom bem de leve do rosé. Tirando bem o excesso aqui em cima, ó, da bandejinha onde eu já usei o salmão. Ó, vou tirar. Tira mesmo. Passar um pouquinho no paninho. E vou aqui na bochechinha. Dar um rosadinho aqui, ó. Bem de leve, ó. Com o palha, na pontinha do pincel, vamos iluminar a boquinha, tá? Isca de tinta, gente, ó. Isquinha de tinta. Chegou o momento de trabalhar a calcinha. Iniciar com a calcinha com babadinho. Iniciar com um incolor clareador em toda ela, tá? Eu preciso aplicar generoso. Ó, não importa a direção, agora não tem problema. Estamos umedecendo a base. Aqui já apliquei o incolor clareador com o pincel Pitois de número 00, tá? Agora com o vermelho tomate, começamos a pintar. Cuidado na beira aqui para não utilizar esse pincel, tá? Tá clarinho por quê? Por conta do incolor clareador. Isso me permite visualizar o risco de baixo. Redondinho aqui, ó. Ó, como se fosse uma bolinha aqui, ó. Pode pintar essa volta todinha com o pincel Pitois e as beiradinhas com outro pincel.
Quando dá essa sensação aqui, ó, Kátia, meu pincel tá arranhando o tecido. O tecido é delicado, tá úmido. Aí você põe tinta sobre tinta e não tá pegando, tá arranhando o tecido. Deixa eu dar um zoom para você entender o que eu tô falando. Consegue ver? Tem riscos aqui, ó. Tá marcando o pelo do pincel, tá vendo? Tá riscando. Isso significa que eu tenho que dar um tempo por conta da umidade do incolor clareador e quando eu retornar, usar um pincel macio. Tenho que dar alguns minutinhos e no meu retorno vou aplicar com o 421, que é o pincel macio. Ó, tá dando sombra porque eu tô gravando à noite agora. São várias etapas esse trabalho. Não se cobre, tá? De fazer tudo num dia só. Eu gravei em vários dias. Terminei a cabecinha para depois pintar essa parte. Depois aqui a fralda, a calcinha, né? Vermelhinha. Então, assim, não tenha pressa, tá? Enquanto aqui eu deixei secando um pouquinho, só um pouquinho, eu vou pegar o palha, vou iluminar um pouco mais aqui o pé do bebezinho. O pé da bebezinha, né? Na verdade, ó. Aqui. Aqui. Agora vamos voltar aqui para ver se eu já consigo dar um sombreado aqui por baixo com o terra queimada. Essa parte aqui não precisa ser muito definida, não, tá? Sombra de alguns dos babadinhos. Ai, que feio, Kátia, estragou o desenho. Não. Vamos lá, vamos definir com o vermelho tomate puro agora. Não tinha preenchido aqui, ó, as beiradinhas. Pincel. Vou trocar o pincel de... Essa parte aqui não precisa ser muito definida, não, tá? Sombra de alguns dos babadinhos.
Ai, que feio, Kátia. Estragou o desenho, né? Não. Vamos lá, vamos definir com o vermelho tomate puro agora. Não tinha preenchido aqui, ó, as beiradinhas. Pincel bem em pé. E vai juntando. Vou trocar o pincel de... Com o rosa bebê, eu vou iluminar, tá? Vou voltar no vermelho. Deu uma pequena confusãozinha aqui, tá? Mas a gente ajeita. Ó.
Tá de sacanagem com a minha cara. Levantado, eu tenho que dar uma volta. Esse vem pra cá. Depois sobe. Nossa, é bem boladinho mesmo. Esse babado. Vamos lá. Rosa de novo. Para poder a gente definir. Aqui. Aqui. Rosinha de novo. Tira o excesso. E esse aqui, ele está aqui em cima e aqui. Não. Para dar a última definição aqui. Então, a gente vai tentando dar uma forma aqui nele, ok? Com pinta-bolinhas, o preenchimento. Na medida que ele for enchendo de tinta aqui, ó, tem que limpar. Aí você limpa num paninho para continuar. Senão as bolinhas vão mudando de tamanho. E não é interessante isso, tá? É normal sair uma um pouquinho maior, outra menor. Mas muito diferente é quando você não tá limpando o pinta-bolinhas. Vai chegando um momento, mais ou menos a cada 5 bolinhas, mais ou menos, você tem que... Ó, já ficou grande ali. Aí eu venho e limpo. Aproveitando esse branco aqui, que a gente fez o pozinho, vamos misturar o caque para fazer uma sombra que tem aqui. Porque eu não quero ele tão forte. Então, qualquer cor que você queira suavizar, é só misturar com um pouquinho de branco. E se você quiser apenas clarear um pouquinho, aí pode ser um incolor clareador. Mas o branco, ó, altera, deixa o tom que você tá usando bem clarinho. Olha aqui. Tá vendo? Aí, se eu precisar dele mais escuro, eu vou direto no tom ali, na cor. Aqui, mais ou menos.
Aí, quando vem entrando aqui debaixo do dedinho, aí já escurece mais. Eu posso pegar o caque puro, ó, pra passar aqui e unir lá. Pego o meu pincel. E vou levando o tom. Lá pra trás do bebezinho. Aqui bem próximo aqui ao bebezinho, eu vou passar com a erva doce. Então, eu vou chegar ali mais próximo com este pincel. Ó. Aí, conforme vai secando, a gente vai vendo os retoques que precisam serem feitos, tá? Mas, a princípio,